Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês da minha história, que teve início lá em 2016, que foi quando eu descobri a doença de Crohn na gestação. Bom, a minha gestação ela foi planejada, nós resolvemos ter um bebê, então por isso eu fui no médico, fiz vários exames para saber como é que estava a minha saúde, comecei a tomar o ácido fólico 3 meses antes de parar com o anticoncepcional. No mês que eu parei o anticoncepcional, no mês seguinte eu já engravidei, então foi super rápido, apesar de tomar muitos anos o anticoncepcional, mas nossa gestação foi muito rápida, assim, engravidei muito rápido. A gente ficou bem feliz, né, porque era o que a gente queria, era o que a gente esperava. E até os 2 meses mais ou menos de gestação, tava tudo certo, tudo como tem que ser. A partir dos 2 meses, ali final dos 2 meses pro terceiro mês, eu comecei a sentir cólica, comecei a me sentir muito enjoo, eu comecei a ter diarreia. Eu achava que as cólicas eram normal, por causa da gestação. Diarreia, gente, eu achava que era porque eu tava comendo muita porcaria, porque eu misturava cada comida assim que... Sabe, grávida tem essas coisas, né? Faz uma mistureba, misturava doce com salgado. Então eu achava que realmente era porque eu tava misturando as comidas, então tava me fazendo mal. E enjoo, né? Eu achava que era normal. Enfim, eu fazia o acompanhamento do pré-natal no postinho aqui do meu bairro. Eu comentei com o médico sobre isso. Ele falou que provavelmente eu iria ter hemorroida no final da gestação, porque normalmente grávida tem, e como eu já estava tendo problemas no intestino agora, podia ser que lá no final eu teria hemorroida. Então tava tudo certo, né, se é normal. Só que com o passar do tempo, dos dias, né, foi piorando. As dores foram aumentando cada vez mais, eram dores assim, ó, gente, insuportáveis, insuportáveis. Eu tinha muita diarreia, muita. De tanta diarreia, começou a machucar. Então, tudo que eu comia, eu tinha diarreia. Inclusive a água. Eu tomar água, eu tinha que correr pro banheiro. Então, eu já evitava até de tomar água para não ter que ir no banheiro, porque eu sabia que eu ia sentir muita dor. Enfim, o médico viu que estava piorando a minha situação. Inclusive, teve episódios que teve sangue. Então, ele me encaminhou para um proctologista. Esse proctologista, ele me examinou, eu não lembro qual a medicação que ele me deu, mas ele falou que ele não tinha o que ele fazer agora, nesse momento, porque eu estava gestante. Então, depois que eu ganhasse o bebê, era para mim retornar lá para conversar com ele. Até aí, eles não sabiam que era doença de Crohn e nem tinham levantado a hipótese de ser doença de Crohn, tá? Com o passar do tempo ali, foi só piorando, né? Não tinha melhora nenhuma, eu podia tomar qualquer medicação que eles fossem me dar, não melhorava. Até que a gente resolveu fazer um plano de saúde, porque a gente viu que não estava conseguindo um diagnóstico, né? Para saber o que eu tinha. Então a gente fez um plano de saúde, consultei com o gastro. Ele falou pra mim que era complicado o meu caso, porque eu tava grávida, então não era qualquer medicação que ele podia me dar. Se eu não me engano, ele me deu a sulfasalazina e mais alguma medicação que eu não lembro. Mas a sulfasalazina eu acho que era para casos de colite e doença de Crohn. Era assim, meio que relacionado ao que eu poderia estar tendo, né? Mesmo sem um exame, ele me deu essa medicação. Só porque, infelizmente, não tinha melhora. Até que, no retorno, ele falou pra mim que não tinha mais o que fazer, ele não sabia mais o que fazer porque eu tava gestante, então era complicado ele me dar qualquer remédio mais forte. Ele me encaminhou para um outro médico amigo dele, gastro também, porém esse médico, ele era médico mais especialista em doença de Crohn. E daí fui consultar com esse médico, um médico muito bom, inclusive ele é meu médico até hoje. E daí ele me passou uma medicação, ele viu que eu tava gestante, né? E falou que se em uma semana eu não tivesse melhora, era pra mim retornar lá, porque daí ele teria que me internar. Isso, gente, eu já tava com 5 meses mais ou menos de gestação. Fui pra casa,
fiz o tratamento que ele falou, infelizmente eu não tive melhora, então retornei lá depois de uma semana e precisei realmente ficar internada. No hospital, eu já comecei a fazer uso de corticoide, já no primeiro dia de internação. No dia seguinte, eu fiz um exame que o médico pediu para diagnosticar o que realmente eu tinha no intestino. Como eu não podia fazer a colonoscopia, ele fez uma deixa eu ver o nome aqui para vocês, que é um nome bem difícil. Retossigmoidoscopia, algo assim, gente. E daí ele constatou que realmente era doença de Crohn. Não sei se vocês vão conseguir visualizar como estava o meu intestino, mas ele estava muito inflamado, muito inflamado. E daí o médico falou que eu teria que fazer uso de uma medicação biológica que chamava Infliximab. Era uma infusão. Então, já no hospital, eu fiz essa primeira infusão, né? Já comecei a me sentir bem melhor, assim, nos dias depois que eu fiz a infusão. Comecei a sentir muita melhora. Eu tava gestante, né, gente? Tava aí com uns quase 6 meses de gestação. E eu acho que eu fiquei, se eu não me engano, foi 25 dias internada. Se eu não me engano, eu não sei exatamente certinho pra vocês, mas se eu não me engano foi 25 dias. E eu não tava tendo um acompanhamento de um obstetra no hospital, porque eu tinha internado pro gastro, né? Pro meu caso era intestino, então não tava tendo um acompanhamento. Mas cheguei a fazer o morfológico antes de internar, foi o último exame de imagem que eu fiz da gestação. E depois, eu não lembro exatamente assim, depois de quantos dias, mas todos os dias vinha a enfermeira e olhava o coraçãozinho da minha filha, né? Pra ver se estava tudo certo. E daí teve um dia que o coraçãozinho tava mais fraquinho, daí me levaram lá para eu não lembro o nome como é que chama o lugar onde levam ali as grávidas, mas me levaram para lá, fizeram um ultrassom, daí o coraçãozinho tava diminuindo, daí era final de semana, daí eu precisava esperar no outro dia para fazer um exame, eu não sei qual era o exame que eles iriam fazer, mas caso realmente o coraçãozinho tivesse baixando cada vez mais, eles iriam me transferir para uma UTI avançada, para mim e para ela. Enfim, gente, era muito leiga nesse assunto, não entendia muita coisa, então tudo que eles me falavam que eles iam fazer, a gente aguardava, né? E daí no outro dia, né, no dia seguinte, me levaram para fazer o exame, o ultrassom, e daí ali o médico constatou que realmente eu tinha perdido o bebê. Ela tinha vindo a óbito, estava em sofrimento fetal e veio a óbito. A gente perdeu o nosso bebê. É complicado de falar desse assunto. Hoje já é muito mais tranquilo de falar do que na época, né? Na época a gente ficou muito revoltado, a gente se questiona, se pergunta o porquê, né? Mas enfim, gente, Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Então, se foi dessa forma que aconteceu, o que me restava era aceitar e confiar em Deus e saber que Deus tem o melhor para nós sempre. Então, dali eu fui fazer uma cesárea, tive que fazer uma microcesárea para tirar o bebê, eu tava com 24 semanas. E daí na cesárea, no dia que eu fui fazer a cesárea, eu tava muito inchado, meu corpo tava muito inchado. E daí, no dia que eu fiz a cesárea, o médico falou que eu podia induzir o parto. Mesmo com o bebezinho, né, mesmo não tendo vida, mas eu podia induzir o parto, que seria melhor pra mim. Mas daí meu esposo falou que o que o meu médico, o que o meu gastro resolvesse fazer, era o que ia fazer, era o que ia acontecer. Que o obstetra ali que queria induzir o parto teria que falar com o meu médico. Se ele achasse que fosse bom pra mim, eles podiam fazer, mas se o meu médico achasse que não fosse, eles não poderiam fazer. E o meu médico disse que não, que realmente tinha que fazer uma microcesárea, porque eu tava muito debilitada,
muito fraca, muito desnutrida. Eu engravidei com 52 quilos, eu tava com 47 quilos com 6 meses de gestação. Então eu tava, nossa, eu tava muito magra, muito seca e muito doente, né? E daí, resumindo, fui fazer a cesárea, né? Eles queriam fazer o parto induzido, mas não, por fim foi feita a cesárea. E daí demorou muito tempo, meu esposo ficou aguardando, demorou muito tempo. E depois a médica veio falar com ele e falou, ainda bem que foi feita uma cesárea, porque eu tava fazendo uma infecção generalizada. Se não tivesse feito a cesárea, podia ser que talvez nem eu saísse do hospital com vida, né? Então foi feita essa cesárea. E daí eles fizeram um exame. Eu não sei se posso estar falando algo errado aqui pra vocês, mas se eu não me engano, a minha albumina, algo assim, uma proteína no sangue tava baixa. Então isso acaba inchando os órgãos, indo água para os órgãos, algo assim. Eu sei que eu tava toda em água, assim, tipo, o meu útero tinha bastante água. Eu não sei como é que. Eu não vou tentar explicar isso pra vocês, porque eu sou leiga nesse assunto, né, gente? Então posso estar falando alguma coisa de errado aqui. Mas eu tava com alguma proteína no sangue ali que tava baixa e por isso que eu tava inchada. E daí, devido ali à infecção que eu tava fazendo. Então, se eu não tivesse feito uma cesárea, se eu tivesse aguardado um pouco mais, né, talvez para induzir o parto, como eles queriam, podia ser que eu, né, não estaria hoje aqui para contar essa história para vocês. E daí, depois que foi feita a cesárea, foi constatado insuficiência placentária ali na certidão de natimorto da minha filha, né? E não cheguei a ver ela, não cheguei assim. Na hora ali me mostraram, só porque eu acho que Deus é tão bom, porque eu acho que se eu ficasse com a imagem dela ali morta, eu acho que ia ser mais difícil pra mim, bem mais difícil. Então não me mostraram, mas eu não lembro. Depois eu fiquei acho que mais uns 7 dias no hospital, vim pra casa com uma prescrição de infliximab, né? Então eu tinha que fazer essa infusão a cada 2 meses. Foi muito difícil retornar para casa, né? Sabendo que eu tava com um bebezinho e voltei sem, então foi muito complicado, assim, gente. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu não vou começar a falar sobre isso, porque é complicado de ficar contando, assim, de ficar dando detalhes, mas foi um momento bem difícil, como eu falei. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar, confiando em Deus sempre, porque a gente acredita muito em Deus e a gente sabe que Ele está no controle de tudo. A gente conseguiu se reerguer, né? Se reerguer e seguir a vida. Voltando para a doença de Crohn, continuei fazendo uso do infliximab, ia no hospital a cada 2 meses, fazia essa medicação. Fiz essa medicação por volta de 10 meses, mais ou menos. Eu sentia muita dor nas costas, assim, depois de um período, eu comecei a sentir dores nas costas. Eu ia no pronto-socorro, o médico batia um raio-x, não aparecia nada, ele me dava relaxante muscular. Então ele dizia que era dor nas costas, que era alguma dor muscular, enfim. Se eu não me engano, eu cheguei aí umas 5 vezes no hospital. Na 5ª vez eu falei pro médico, não, doutor, tem alguma coisa de errado, essa dor tá cada vez mais aumentando. Não pode ser normal. Não pode, eu não faço força, eu não tenho por que ter dor muscular. E daí nesse dia, como de costume, né, ele fez o raio-x, ele só pode pedir um outro exame caso apareça alguma coisa no primeiro exame. Então nesse raio-x dessa vez apareceu uma manchinha, e daí foi onde ele pediu uma tomografia. E daí na tomografia constatou que realmente eu tava com pneumonia nos 2 pulmões. Então tava bem mal. Só que eu não sentia nada, gente. Eu só sentia dor nas costas. Eu não tinha febre. Eu não tinha mais nenhum sintoma que levasse o médico a pensar que fosse uma pneumonia. Porque eu não tinha febre, né? Eu só sentia essa dor mesmo. E isso foi por conta da medicação. Porque pelo infliximab ser uma medicação biológica,
ele baixa a imunidade, você fica sem defesas no teu organismo. Então, quando a gente tem febre, é porque tem alguma coisa de errado no nosso corpo, né? Então, como eu não tinha nada de errado, né? Não é pra ter nada de errado. Enfim, internei de novo por conta do pulmão, devido à medicação, né? Que acarretou isso. Fiquei mais uns 20 dias no hospital, fiz vários exames. A médica não sabia o que eu tinha. Ela me deu remédio, assim, para todos os problemas que podia ser e foi tirando aos poucos, conforme vinha o resultado dos exames. Foi bem complicado também essa época de novo. Mas sobrevivi mais uma vez, voltei para casa, daí o médico falou que não podia mais me dar o infliximab, queria me dar uma outra medicação. Daí foi onde ele optou por me dar o Humira, né? Eu não lembro o nome certinho dele, mas eu chamo de Humira. Qualquer coisa vocês pesquisam aí no Google que vocês vão achar como é que é o nome dele. E o Humira é uma injeção que é feita na barriga a cada 15 dias. Então, também é processo, também é uma medicação biológica, também é um imunossupressor, também baixa a imunidade. Eu lembro que veio uma enfermeira de fora, ali de outro estado, para me explicar como é que eu usava essa medicação. Essas medicações, gente, elas são pedidas por processo ou no plano de saúde ou através de processo judicial, tá? Então veio essa enfermeira, me explicou como é que usava, tá? Comecei a fazer o uso a cada 15 dias, né? Fazia uma aplicação a cada 15 dias. Eu comecei a perceber que aplicava dava ali uns 3 dias mais ou menos, eu começava a me sentir mal, começava a sentir que a minha imunidade baixava. E daí, gente, a gente vai ficando desesperado, né? Porque já tive um caso não muito bom com infliximab, né? Então a gente fica com medo. Apesar de ser necessária essas medicações, né? Apesar de a gente saber que precisa estar usando porque a gente não tá bem, mas a gente fica com muito medo. Saber que a imunidade está baixando e que qualquer coisa pode estar pegando, né? Enfim, continuei fazendo uso. Essa medicação não podia estar doente, não podia estar gripado. Se tivesse gripado, não podia fazer. Tinha umas coisinhas assim que tinha que cuidar. Até que teve um dia, lá no hospital mesmo, quando eu internei na segunda vez por causa do pulmão, uma amiga minha me levou uns produtos naturais lá pra mim já começar a usar. Porque ela falou que não iria fazer mal e queria me ajudar muito, porque era um produto natural importado, tá? Comecei já a fazer uso lá no hospital, enfim. Quando eu voltei pra casa, comecei ali a usar o Humira, ela voltou a falar comigo sobre os produtos, daí focada ali na doença de Crohn. Ela falou que tinha produtos que poderiam me auxiliar, tinha casos de pessoas que tinham doença de Crohn e que tinha melhorado. No começo eu fiquei meio assim, porque a gente acredita muito só em remédio, né? Remédio. Mas eu não tinha nada a perder mesmo, né? Comecei a fazer uso dos produtos naturais junto com a Humira, né? Então fazia a medicação ali a cada 15 dias e tomava os produtos naturais. Eu não lembro exatamente quanto tempo que eu usei o Humira, mas eu internei mais uma vez, tive uma pequena pneumonia, praticamente nada, sabe, assim, muito pouco comparado à outra vez, mas o médico resolveu me internar, porque também era plano de saúde, então é mais fácil fazer a medicação na veia, é mais rápido, né? Então internei de novo. Quando eu saí do hospital, consultei com o médico, ele falou que iria ter que trocar a minha medicação. Ia ter que me dar uma outra medicação, porque o Humira também não estava mais dando certo, já estava atacando ali o meu pulmão, né? Nessa época, eu já não estava fazendo o Humira mais a cada 15 dias, eu já estava dando um espaçamento maior, assim. Como era para fazer a cada 15, mas eu estava ficando ruim, né? Então eu dava um espaçamento, um tempo maior, a cada um mês, fazia uma por mês e tomava produto natural, né? Sempre tomando remédio, mas tomando alguma coisa ali que iria tratar, né? Não só remediar o problema, iria estar tratando o problema.
Daí nesse dia, na consulta com o médico, ele falou que ele ia me dar uma outra medicação. Eu não lembro qual é o nome da medicação agora, mas era uma medicação biológica. Eu lembro que ele falou que essa medicação ia bem assim, ia prejudicar outro órgão. E não ia mais atacar tanto meu pulmão, né? Que meu pulmão já estava bem detonado, né? Mas ele iria atacar outro órgão. Se eu não me engano, era o fígado, o rim, alguma coisa assim. E daí tu fica assustada, né? Daí eu falei pra ele, doutor, vamos tentar fazer a colonoscopia novamente, quem sabe, né? Como eu já estava fazendo uso do produto natural, eu tinha muita fé que eu estaria bem melhor, até porque eu não estava mais sentindo nada. E daí ele falou que não adiantava fazer por conta de o meu caso ser bem sério e não tinha acertado ainda uma medicação correta, enfim. Mas ele topou fazer esse exame. Quando eu fiz esse exame, gente, meu intestino tava lindo, lindo, comparado com aquele primeiro exame, ele tava completamente desinflamado. Ele só tinha cicatriz. Então, a doença de Crohn tava em remissão e o meu intestino tava completamente desinflamado. Eu fiquei muito feliz, né, porque é o que a gente busca, a remissão da doença de Crohn. Ela precisa ficar em remissão para que a gente possa ter uma vida tranquila, né, calma. Lembrando, gente, a minha alimentação nunca foi uma alimentação restrita. Eu como de tudo que eu tenho vontade de comer eu como, mesmo com a doença de Crohn, que é uma coisa que eu fico bem espantada, porque tem muitas pessoas que eu conheço com doença de Crohn que não podem comer praticamente nada. Eu como. Daí o médico me deu a azatioprina. Ele falou, não vou te deixar sem remédio. Vou te dar pelo menos a azatioprina. Comecei a tomar azatioprina, eu acho que eu tomei uns 15 dias. E eu comecei a me sentir mal. E daí eu parei de tomar azatioprina. Resumindo, fazia, eu acho que o quê? Acho que um ano mais ou menos que eu tava sem tomar nada de medicação. Nenhuma medicação. Só tomando produtos naturais. Tava com a minha saúde muito boa. Tudo certo. Graças a Deus. Sem remédio. E daí, agora esse ano de 2020 ia fazer 4 anos da perca da minha filha, né? E desde então, né, desde lá eu não tomo nenhuma medicação e não me cuido para não engravidar, mas já ia fazer 4 anos que eu não tinha engravidado ainda. E daí consultei com o meu obstetra, meu ginecologista, né? Ele começou a pesquisar, isso foi no começo desse ano. Daí ele fez alguns exames, ele me pediu um ultrassom, meu esposo também fez alguns exames. E tinha um outro exame lá que eu tinha que fazer depois desse ultrassom. Era um nome bem difícil também de falar e eu não vou lembrar agora pra vocês. Mas quando eu fiz o ultrassom, a médica falou que não tinha sinal de que eu tava ovulando. E também não tinha sinal de que eu ia ovular. Então, né, gente, se eu não tô ovulando, não tem mesmo como eu ficar grávida. Então, nesse dia eu saí dali pensando, bom, tá explicado por que eu não engravidei até agora. Devo ter algum problema, né? Enfim, avisei o médico, falei pro médico disso, ele falou que era pra mim retornar lá e depois acabou entrando essa pandemia. Eu acabei pensando, bom, também não vou poder engravidar agora mesmo, tem a pandemia, então vou deixar isso pra quando as coisas se resolverem, né? Quando essa pandemia acabar, eu volto lá e faço os exames que tiver que fazer. Gente, isso foi em fevereiro. Em março, eu tava grávida. Então, em março desse ano, eu engravidei. Sendo que o meu exame, em fevereiro, deu que eu não tava ovulando, gente. Olha que loucura. Olha como Deus faz as coisas da forma que Ele quer, né? Do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Não seria, tipo, eu não queria ficar grávida neste ano, né? Porque pandemia, a gente fica preocupado, né? Mas foi o ano que Deus me deu o meu bebê arco-íris. Então, eu estou grávida, estou com 30 semanas. E, gente,
eu fico maravilhada com Deus, porque é na hora dele. É na hora dele. Eu sempre quis, tentei, esperava, questionava, perguntava para médico e nada, e nada. E quando eu já não tava nem aí, quando eu tive um diagnóstico de que eu não tava ovulando, então não podia engravidar, eu tava grávida. Então, gente, é isso. Me desculpa aí gaguejando, porque eu fico um pouco nervosa. A gente se emociona também, né, de estar contando. Essa história já era para mim ter contado para vocês lá em 2016, né? Como eu falei no primeiro vídeo. Eu tinha muita vontade de falar com as pessoas que têm doença de Crohn, com as mamães, né? Porque eu já passei por isso, eu já passei por perca gestacional, então eu sei quanto é difícil. E esse ano agora, como tô em casa, grávida, né? Preciso contar o que Deus fez, as maravilhas que Deus está fazendo na nossa vida. Então essa é a minha história. Qualquer dúvida, se eu puder ajudar alguma mamãe que esteja me assistindo, que esteja gestante, que tenha doença de Crohn, eu tô aqui à disposição. Nos próximos vídeos eu vou estar contando para vocês como está sendo a minha gestação com a doença de Crohn, né? Apesar dela estar em remissão, mas quero contar para vocês o que eu tô sentindo, como é que eu tô passando. E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Eu sei que ficou um pouquinho longo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!